Raio-X Sporting é um exame pormenorizado da atualidade verde e branca e com os nossos especialistas em campo não vai escapar nada. Foi um verdadeiro clássico no último sábado, com a arbitragem mais uma vez no centro de todas as conversas. Luís Godinho decidiu, Tiago Martins induziu o juiz a tomar uma decisão diferente e um penalti para o Sporting e expulsão de Zaidu transformou-se numa expulsão de Ruben Amorim. Neste primeiro Raio-X Sporting, o antigo árbitro Pedro Azevedo analisa este e outros casos de arbitragem do clássico deste fim de semana. Depois do jogo, o presidente do Sporting foi à sala de conferências de imprensa de Alvalade para apontar o dedo à dualidade de critérios dos árbitros nos Jogos dos Leões. Frederico Varandas reiterou apoio ao presidente do Conselho de Arbitragem, mas deixou vários avisos a Fontelas Gomes. Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, comenta a intervenção do líder leonino no Raio-X Sporting. No relevado de Alvalade, o Sporting terminou o clássico com um sinal mais em todas as estatísticas de jogo, apesar do empate a 2 bolas registado frente aos Dragões. Ruben Amorim diz que os Leões foram melhores em todo o encontro. Os especialistas Manuel Fernandes e João Olivença analisam a exibição leonina, já a seguir neste Raio-X Sporting. Raio-X Sporting que começa agora, é um exame pormenorizado, tal como eu disse logo no arranque deste universo Sporting Clube de Portugal e dos temas que marcam a atualidade e que, neste caso, marcaram naturalmente este fim de semana. Vamos ter todas as segundas-feiras vários especialistas para nos ajudarem a analisar os vários temas e ângulos desta atualidade de Sporting, por exemplo, neste clássico, não só o jogo jogado, como também a arbitragem. Eu vou começar então a apresentar os nossos especialistas. Começo aqui pelo Pedro Azevedo, que é um antigo árbitro que está connosco. Boa noite, Pedro. Muito bem-vindo e que nos vai ajudar a analisar os principais casos de arbitragem. Tivemos muitos no clássico deste sábado frente ao Futebol Clube do Porto. Já agora pergunto-te, Pedro, o que é que vais procurar analisar, que contributo, no fundo, é que vais procurar dar neste Raio-X Sporting? Boa noite, André. Com a minha participação, vou procurar contribuir para o esclarecimento dos principais lances de cada jogo. Vou dar a minha opinião, fundamentando-a quer nas leis de jogo, quer na experiência adquirida ao longo de 20 anos de arbitragem. Manuel Fernandes, boa noite, bem-vindo também, a presença assídua aqui na Sporting TV. Enquanto antigo jogador, imagino que o seu contributo seja essencialmente centrado, lá está, no jogo jogado. Penso que sim, eu acho que também posso falar dos casos do jogo. E terá a oportunidade por isso. Mas é mais em jogo jogado, acho que é a minha missão. Temos também connosco Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting e que já tem estado connosco à segunda-feira. Bem-vindo mais uma vez, Miguel. Da tua parte também te pergunto o que é que vais procurar, onde é que vais procurar esclarecer o universo sportinguista, qual é que será o teu contributo aqui a todas as segundas-feiras? Boa noite, André. A ideia será fazermos um raio-x em conjunto da atualidade do clube, esclarecendo algumas dúvidas, desfazendo alguns mitos e repondo algumas verdades. Dizer também que, para além destes 3 especialistas que vão estar em campo connosco em estúdio, vamos ter também mais à frente o contributo do especialista João Olivença, que nos vai também ajudar a decifrar, por assim dizer, o jogo jogado e, nomeadamente, o comportamento tático, por exemplo, do Sporting de Ruben Amorim neste clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Este foi, então, um clássico, e começamos já, Miguel, marcado por várias incidências, desde logo a arbitragem. Sim, eu acho que, infelizmente, para o futebol português, tivemos um clássico onde, enfim, tiveram 3 equipas em campo, mas, infelizmente, estamos, passados estes dias, ainda a falar da arbitragem, porque existiram, enfim, certas decisões que acabaram por ter influência direta no resultado e que, enfim, temos aqui o especialista que nos ajudará a desvendar algumas, mas acho que foi preocupante também, diria, alguma reação corporativa que existiu no dia a seguir a essa mesma análise, que, enfim, haverá um ou outro caso mais grave, acho que um bocadinho mais à frente, com alguns vídeos e algumas fotografias, poderemos voltar a este tema e esta análise que foi feita no dia seguinte e nos dias seguintes ao lance, mas como eu dizia, acho que tenho alguma pena que com o jogo que foi jogado, especialmente até na primeira parte, que não tenha sido esse o critério maior depois no dia a seguir à análise e foi este ruído, enfim, apelidado até de natural com as decisões do árbitro e também do VAR.
Muito bem, vamos então ter tempo para comentar a arbitragem de Luís Godinho. Esteve de facto e está no centro da polémica, um trabalho que deixou várias críticas, não só de Luís Godinho, como também do vídeo-árbitro Tiago Martins, e são alguns desses lances que marcam este jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto que vamos comentar e analisar já de seguida. E vamos comentar com o nosso especialista em arbitragem, Pedro Azevedo. Já o apresentámos, 20 anos de experiência ligada à arbitragem, portanto, naturalmente que vai aqui falar com conhecimento de causa. Pedro, temos vários lances a marcar este clássico e vamos começar aqui por um aos 19 minutos, uma entrada de Zaidu, um jogador que esteve em destaque sobre Pedro Porro. Sim, precisamente. Portanto, a entrada de Zaidu sobre Pedro Porro aos 18 minutos, que na minha opinião seria merecedora de cartão vermelho. É uma entrada extremamente perigosa, de sola sobre o tornozelo do jogador Pedro Porro e que põe claramente em perigo a integridade física do jogador. Entenderia a advertência no caso da entrada de sola se verificar sobre o peito do pé do Pedro Porro. No entanto, podemos ver pelas imagens que o jogador é atingido no tornozelo e, como tal, creio que esta falta seria merecedora de expulsão. Pedro, já agora, a propósito deste lance, mais à frente também vamos olhar com mais atenção para o protocolo do vídeo-árbitro, mas, por exemplo, neste lance poderia aqui Tiago Martins ter tido uma palavra a dizer, neste lance em concreto? Sim, eventualmente, não pela questão da intensidade da falta, mas pelo local de contacto entre a sola da bota do Zaidu, que no caso bateu no tornozelo do jogador Pedro Porro. Peças também, naturalmente, vão sempre ser chamados aqui à discussão. Já agora pergunto-te, Miguel, há aqui uma imagem curiosa que também vamos ter a oportunidade já de olhar já de seguida, que é, por exemplo, a reação de Pepe quando está ali junto a Zaidu, que é Pepe, portanto, capitão do Futebol Clube do Porto, que é imediatamente puxar Zaidu, tirá-lo ali daquela zona mais próxima do árbitro. Nesta situação em concreto, vamos ver já de seguida, aqui está a Pepe a puxar Zaidu pelo braço. Isto pode ser aqui indiciador de algo? Pepe é um jogador muito experiente e sabe que nestas ocasiões não valeria muito ao Zaidu, pelo contrário, estar ali a dizer mais. O que faz alguma espécie neste lance, eu acredito, enfim, o Pedro está aqui espero para não me desmentir, acho que é impossível aos árbitros verem tudo e acho que a figura do VAR, e é o VAR que está em foco neste jogo, servirá exatamente para ajudar os árbitros neste tipo de análises. Segundo o que eu percebi, do que falámos nestes dias, a lei do VAR é muito clara nestes casos e faz alguma espécie. Como é que o VAR nesta situação, enfim, não diz nada, ainda para mais sabendo que no dia a seguir o Pedro teve que fazer tratamentos e continua ainda sobre alguma vigilância médica. Para resumir e para finalizar, já agora Manuel Fernandes, se quiser comentar também este lance, qual é que é a sua análise rápida? A minha análise é que está à vista de toda a gente. Uma coisa é pisar o jogador e agora a agressividade a tal agressividade que eles falam que têm na equipa, a tal agressividade que eles querem demonstrar às pessoas que é agressividade, isto é violência. Ele pôs em perigo o Porro, podia ter feito uma fratura e, portanto, tinha que ser expulso, naturalmente. Para finalizar, então, Pedro, este lance é merecedor de que cartão mesmo para finalizar? Na minha opinião, nas circunstâncias em que aconteceu, cartão vermelho. Avançamos para outro lance, aos 30 minutos e 48 segundos, uma entrada de Otávio sobre Sebastián Coates, o capitão e central internacional uruguaio do Sporting Clube de Portugal. Qual é que é a tua análise, Pedro? Bem, trata-se de uma falta negligente. O jogador Otávio entra de pé em risco, basicamente, sola à frente. E mereceria um cartão amarelo. Portanto, deveria ter visto o cartão amarelo, sendo que mais tarde acabou por ver, não é? Um cartão amarelo. Sim, é verdade. Portanto, poderia ter sido expulso se tivesse visto este primeiro cartão amarelo. É isso. Sim, vendo este cartão amarelo e mais tarde, se tivesse tido a mesma ação aos 53 minutos, seria expulso por acumulação de amarelos. De amarelos. Aqui é que se viu bem
que há a intenção de ele levar o pé. O Coates, se não evitasse, podia ter uma fratura perigosíssima. Portanto, isto é aquilo que se diz, isto é jogar a Porto. Miguel, queres acrescentar algo? Acho que o Manel já disse tudo e acho que nestes lances tem que nos valer a arbitragem, obviamente. Acho que lances desta natureza passarem sem cartão amarelo é aquela tal dualidade de critérios que nós falámos há algumas semanas e que infelizmente continua a imperar nos jogos do Sporting Clube Portugal. Avançamos, entretanto, para mais um lance, aos 41-30, portanto, percebi, Pedro, que neste lance, claramente, um lance merecedor de cartão amarelo, portanto, ficou essa avaliação feita. Ao minuto 41-30, Luís Neto em ação, reclamou aqui o Futebol Clube do Porto um pontapé de penalti. É um lance merecedor de pontapé de penalti, Pedro? Não, esta é uma situação clara de bola na mão e não mão na bola. O remate é feito próximo do Neto, a bola bate na perna, ressalta no chão e vai ao braço. O braço está numa posição natural de quem está em queda, não está a aumentar a volumetria e, portanto, não há motivo para pontapé de penalti nesta situação. Lance legal, Decisão portanto, correta, sim. Decisão correta, lance legal, não existe motivo para penalti. Miguel, tudo uma análise unânime também? Sim, acho que este é unânime, tirando um ou outro jogador do Porto, acho que ninguém pensou que era penalti nesta jogada. Ou não? Eu também acho que não. Quando a bola bate na coxa de um defesa e ressalta para a mão, nunca é penalti. Isso é o que diz o protocolo. Vamos avançar então para o lance que marca, no fundo, este clássico, porque tem várias implicações. Aos 45 minutos, ou já depois dos 45 minutos, em tempo de compensação desta primeira parte, Luís Godinho começa por assinalar penalti de Zaidu sobre Pedro Gonçalves. Dá também ordem de expulsão ao lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, porque já tinha um cartão amarelo, mas depois recebe uma indicação do vídeo-árbitro Tiago Martins e acaba por reverter esta decisão. Esta decisão que depois também vai ter implicações mais à frente e vamos falar sobre essas consequências, mas Pedro, começando primeiramente por este lance, também pela influência que o vídeo-árbitro teve nesta decisão, qual é que é? Bom, contextualizando, então é assinalado o pontapé de penalti. O jogador Zaidu é advertido, seria a segunda advertência e consequente expulsão. E, entretanto, há a intervenção do VAR. Na minha opinião, uma intervenção que não se justificava. O protocolo diz que o VAR só pode intervir quando o erro é claro e óbvio, e não creio que tenha sido o caso. Os lances, esclarecendo um pouco, os lances em que esteja em causa a intensidade são sempre lances subjetivos. Como tal, o VAR não consegue dizer com certeza que houve um erro claro e óbvio do árbitro, como pede o protocolo do VAR para a intervenção. Portanto, nesta situação em concreto, o vídeo-árbitro não deveria ter aqui tido uma intervenção tão direta como teve, não sendo um erro grosseiro, não sendo uma situação clara, digamos assim. É isso? Não concordo com a intervenção, acho que não foi respeitado o protocolo do VAR. E já agora, por falar no protocolo, vamos então olhar para o protocolo e para a parte específica, no fundo, que diz respeito a esta jogada e à intervenção que Tiago Martins acabou por ter neste lance e também no jogo. Vemos aqui então na parte que diz respeito aos princípios do protocolo do VAR, e eu vou citar e ler rapidamente. O uso de vídeo-árbitro em jogos de futebol está baseado num determinado número de princípios, os quais devem ser aplicados em todos os jogos que usem o sistema VAR. O vídeo-árbitro faz parte da equipa de arbitragem, com acesso independente às imagens do jogo, podendo assistir o árbitro apenas em casos de claros e óbvios erros ou incidentes graves não assinalados. Em relação a uma situação de golo, não golo, uma situação de penalti, não penalti, cartão vermelho direto, mas não uma segunda advertência, erro de identificação por parte do árbitro, quando o árbitro adverte ou expulsa o jogador errado da equipa infratora. Pedro, no fundo é isto. Portanto, olhando aqui para esta parte do protocolo, a análise que fazes, a conclusão que tiras é que o vídeo-árbitro não deveria ter tido aqui uma intervenção direta. Sim, claramente, novamente, tratando-se de uma situação em que o que está em causa é a intensidade da falta, o VAR não consegue dizer com toda a certeza que a decisão do árbitro foi errada. Como tal, creio que foi uma intervenção indevida.
Mais à frente também vamos olhar de forma mais geral para a questão do cumprimento do protocolo, para outras questões relacionadas com a arbitragem. Neste lance em concreto, Miguel, concordas com esta análise do Pedro? Sim, concordo. Nós temos que perceber que no futebol português de vez em quando passam-se coisas estranhas para quem o vê, porque se existe este protocolo, e se na jornada passada acho que é o Porto que tem um penalti a favor quando um defesa do Marítimo chuta a bola e o Marega dá um chute contra ele, enfim, o árbitro assinala penalti, é o tal erro claro e óbvio e aí não foi chamado o VAR. O que é uma coisa estranha, que depois neste lance, enfim, que poderá ser um lance que suscita dúvidas a umas pessoas, outras dá algumas certezas, mas o que é óbvio para todos é que isto não terá sido nem um erro claro, nem um erro óbvio. E por isso é um bocadinho estranho, diria eu, que este tipo de acontecimentos se passe e tem um resultado, enfim, tem influência direta no resultado. Seria penalti, possivelmente o Giovane marcaria o penalti e faríamos 45 minutos contra o Futebol Clube do Porto em casa, com o Porto a jogar apenas com 10. Mas a mim custou-me um bocadinho ler antigos árbitros a escrever sobre esta temática, enfim, dizendo exatamente aquilo que o Pedro está a dizer, mas depois a darem, o que eu diria, um grande mortal atrás e dizerem coisas tão disparatadas como era quase uma questão moral o árbitro e foi uma tentação de repor a justiça. Enfim, quando há leis claras e os próprios árbitros e antigos árbitros não as respeitam, eu não sei onde é que isto vai chegar. É porque a lei é clara, é claríssima e, enfim, aquilo não é um erro óbvio e vamos discutir sequer se era um erro. E por isso não compreendo a decisão. Acho incompreensível e infelizmente teve este resultado e como digo, o que nós temos que batalhar é que os critérios sejam iguais para todos e é muito difícil explicar o critério que foi dado na semana passada e este critério que foi dado em Alvalade, ou seja, são duas situações de duas análises. Num há um erro grosseiro, não é chamado o árbitro, o VAR não chama o árbitro. Sim. No outro, vamos discutir se é erro ou não a seguir, mas o que é curioso é que não será grosseiro, com certeza, e foi chamado. E volto a dizer, infelizmente, com prejuízo para o Sporting. Vamos, entretanto, só olhar rapidamente, Manuel Fernandes. Estamos aqui a falar, no fundo, do cumprimento do protocolo, mas estamos também a falar de um lance em concreto e vamos olhar para três imagens que, no fundo, podem aqui mostrar outro ângulo deste lance em concreto, porque... Esta imagem pedia só, sim, além dos toques, enfim, que já agora, e que estamos a falar de outros árbitros, convém sempre lembrar que o Marco Ferreira, também ex-árbitro, explicou e disse que em lance corrido vê-se que não existe contacto, dizendo que estas imagens induzem erro, que eu acho uma coisa, enfim, extraordinária. E o que nós vemos aqui, e acho que convém as pessoas perceberem, é que vemos o Pedro Gonçalves a olhar para a bola e o Zaidu está com certeza a controlar as costas do Pedro Gonçalves para perceber com que intensidade é que lhe pode tocar, porque saberá que com uma intensidade muito grande seria penalti. Mas os jogadores do Porto estão habituadíssimos a dar estes toques com a intensidade necessária para os árbitros não assinalarem faltas, o que eu acho extraordinário. Miguel, eu vou-lhe dizer uma coisa. Este lance, eu fui jogador de futebol. Qualquer jogador de futebol que na impulsão esteja com os dois pés, duas pernas no ar, sendo tocado, pode inclusivamente ter uma lesão grave. Porque quando nós temos aquela impulsão para atacar a bola, ou cabecear a bola, e depois quando caímos no chão, nós sabemos onde é que vamos colocar os pés. Quando somos tocados, como foi o caso aqui, podemos não saber onde é que vamos. E em jogada corrida vê-se que o pode... Acho que isto é um penalti nítido. Eles falam em intensidade. De facto, não teve a intensidade que aquele lance com o Marítimo, do Porto com o Marítimo, que o Danilo empurrou o jogador do Porto para o Pepe fazer golo. Não teve essa intensidade. Essa não teve. Mas teve intensidade, teve encosto. Está a perceber? Portanto, isto é a dualidade de critérios que existe em relação a determinados clubes e ao Sporting, que é uma coisa que tem sido... Há muitos anos tem acontecido isto. E eu não percebo esta falta de respeito pelo Sporting. E digo mais, aquilo que o treinador do Porto disse do Sporting foi uma grande falta de respeito para o Sporting. Sim, quis demonstrar que o Sporting ficava satisfeito com o resultado jogando em casa. O que é mentira. Os sportinguistas não ficam satisfeitos com o empate
E o Sporting até merecia ganhar o jogo. Eu acho que foram umas declarações, acho que foram um bocadinho infelizes do Sérgio Conceição, até porque o Sporting teve mais remates, teve mais posse de bola, teve mais oportunidades, também teve mais cartões, o que é curioso, apesar de ter tido menos faltas. São aquelas curiosidades da estatística. Curiosidades também para que vamos olhar mais à frente. Estamos então a finalizar esta avaliação geral da arbitragem, mas Pedro, falta saber a nota final do trabalho desta equipa de arbitragem, com alguns casos, como vimos, pelo meio. Qual é que é a nota final, qual é que é a avaliação que se pode fazer do trabalho de Luís Godinho e também da restante equipa de arbitragem? Sim, eu diria que com alguma ajuda do VAR, uma boa assistência do VAR, poderíamos ter um 4. Com os erros que tivemos, terá que ser um 2. Numa escala de 0 a 5? Sim. Acaba então por ficar prejudicado, no fundo, o trabalho da equipa de arbitragem por essa intervenção do vídeo-árbitro. Pedro, resta-me agradecer-te pela tua presença neste Raio-X Sporting. Temos encontro marcado na próxima semana. Fica assim, por isso, avaliada a arbitragem deste clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Mais à frente vamos olhar também para o jogo jogado e para os comportamentos táticos do Sporting e vamos contar também com o contributo para essa análise do nosso comentador João Olivença, que vai estar a partir de casa a comentar e a ajudar-nos. Boa noite desde já, João. Ajudar-nos a analisar alguns dos comportamentos que o Sporting teve neste clássico com o Futebol Clube do Porto. Para já, mantemos-nos na arbitragem, mas para olhar para as declarações do presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, que logo após este jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto, teceu algumas críticas ao trabalho de Luís Godinho. Hoje o Sporting está triste porque perdeu 2 pontos e acho que o futebol português também deve estar triste porque teima em não mudar. Já vi o lance várias vezes e eu só faço uma pergunta a mim mesmo, que é: este lance, este mesmo lance, este possível penalti que é assinalado, sabem quando é que era revertido? No Estádio do Dragão ou no Estádio da Luz? Nunca. Nunca. O árbitro vê um empurrão nas costas, assinala penalti. E depois o VAR começa a analisar se há intensidade suficiente, se é dentro, se é fora. É o costume. O árbitro assinala penalti. O VAR deve intervir num lance, num erro clamoroso. É subjetivo? É. Para mim é penalti? É. O jogador está no ar, leva um encosto. Se é pouco, se é grande, o encosto não sei. É o suficiente. É penalti. Foi marcado. Em Alvalade. É revertido. Não interessa se a pessoa foi apanhada em escutas. Não interessa se há processos judiciais. Nada interessa. O que interessa é se tem poder, se ganhou, se venceu. E aí todos prestam vassalagem. O Sporting dá todo o apoio ao presidente da arbitragem. Mas já disse isto 3 vezes. 3 vezes. Se os soldados não prestam, encostam-se. Encostam-se. E se começarmos a ver, há um dominador comum, muitas vezes. O Sporting tem valores que não abdica. Que não abdica. Não vamos fazer o que se fazia. Não vamos jogar de sujo. Mas se tivermos que gritar alto, gritamos bem alto. E queremos acreditar e vamos continuar que é com estes valores que vamos vencer. Custe o custar, vamos vencer. Declarações do presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, na sala de conferências de imprensa do Estádio José Alvalade, no auditório Artur Agostinho, logo depois desta arbitragem, deste clássico Miguel. Entretanto, naturalmente que já houve eco destas declarações. Por exemplo, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, comentou estas declarações do presidente do Sporting, falando também de forma geral nas arbitragens, falando, por exemplo, na arbitragem de um jogo recente do Benfica com o Farense, e comentou outros temas relacionados com a atualidade do Sporting, porque o Benfica está nesta altura em eleições, e falou, por exemplo, sobre os debates eleitorais que existiram no Sporting Clube de Portugal, dizendo, e estou aqui a citar as declarações, esses debates deram-me gozo, não quero aquela palhaçada no meu clube, disse Luís Filipe Vieira. Como é que comentas estas declarações? E falou também de riso ou de risada, que foram uma risada, se eu não estou em erro.
Riso nacional. Acho que em vez de ser um riso nacional, acho que o que dá vontade de chorar é ver a falta de cultura democrática de certas pessoas ligadas ao futebol português. É a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso. E ficas por aí. Sim, porque acho que quem não quer debater com os seus adversários, enfim, revela a sua falta de cultura democrática e acho que atacar o Sporting por esse ponto, enfim, só dá vontade de chorar e não dá vontade de rir, com certeza. Já agora também pergunto nestas declarações do presidente Frederico Varandas, ele falou sobre o apoio do Sporting, que o Sporting continua a manter no atual presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes, mas depois fazendo aquela declaração em que acabou por dizer que quando os soldados não prestam... Sim, mas o presidente do Sporting foi bastante claro e acredita que Fontelas Gomes poderá ser a pessoa indicada para liderar a arbitragem e provocar certas mudanças. Continua a ser a solução. Não havendo mudanças, exigem-se algumas, porque fazendo sempre a mesma coisa, vamos ter sempre os mesmos resultados. E acho que esta dualidade de critérios que nós nos queixamos aqui, e que tem sido uma dualidade de critérios, enfim, acentuada nos últimos anos, acho que chegou à altura de dizer basta e chegou à altura, nós não queremos mais que os outros, queremos as mesmas regras que os outros têm. Muito bem, neste Clássico Futebol Clube do Porto, há pouco falávamos sobre o tal lance de Zaidu, o penalti de Zaidu que acabou por ser revertido, e na sequência desse lance, Ruben Amorim, treinador do Sporting, acabou por ser expulso, acabou por receber ordem de expulsão de Luís Godinho e no final deste Clássico acabou também por comentar essa expulsão, fazendo um meia-culpa, mas revelando um episódio semelhante ocorrido na mesma altura ou minutos antes no banco do Futebol Clube do Porto. Passa muito por aí, pela dualidade de critérios. Faço meia culpa porque realmente não deveria ter dito o que disse, mas agora eu ouço isto todas as semanas e no momento antes ouviu-se pior de outro sítio. E portanto eu fiquei mais revoltado com a dualidade de critérios. Agora, claro que sim, os treinadores não podem falar assim com os árbitros e portanto aceito qualquer que seja o castigo ou a punição, porque já estou habituado também. Portanto, aí nesse aspecto o que me revoltou foi a dualidade de critérios e portanto sempre a aprender e sempre a crescer. O Ruben Amorim falava aqui naturalmente de algo que terá acontecido na mesma altura, ou minutos antes, no banco do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição acabou por não ser expulso, o Ruben Amorim foi expulso e por isso vemos nesta altura as imagens do treinador do Futebol Clube do Porto e da reação do banco do Futebol Clube do Porto, nomeadamente aqui, quando, no fundo, se apercebem que Luís Godinho assinala penalti, portanto, isto foi antes da decisão ser revertida. Manuel Fernandes. Eu estava lá, André, eu estava no campo e então, isto para mim é uma coisa ridícula. Porquê? Porque o jogador foi expulso, o árbitro pô-lo na rua. E houve jogadores do Porto que disseram a ele para não sair. E aquilo demorou ali 2, 3 minutos, até o VAR entrou depois. O VAR só entrou depois. E, portanto, o que acontece é que o jogador não saiu e depois o VAR chamou o árbitro. E então o VAR reverteu a situação. Mas, antes nessa altura, já o banco todo do Futebol Clube do Porto atacou o quarto árbitro e atacou o árbitro auxiliar. Foram quase até ao pé do banco do Sporting. E aqui, na nossa casa, fazerem isto, lá na casa deles é uma situação normal. Agora, no nosso campo, fazerem isso, isso quer dizer, eu não permitia, de certeza. Agora, o que acontece está lá os delegados da Liga, está tudo, têm que de não permitir estas coisas. Eles é que pressionaram o árbitro, o quarto árbitro e o árbitro auxiliar. E aquilo deu uma confusão e depois atingiu aquilo que eles quiseram, o que eles queriam, que era de facto reverter a situação. Mas eu ouvi as declarações do presidente do Sporting e eu acho que ele já devia ter esta intervenção há mais tempo, se calhar, porque isto é o que tem feito ao Sporting. O Sporting é um facto de não ter estado bem, mas o que tem feito ao Sporting é brincar com uma instituição que é grande. É muito grande o Sporting, apesar de não ter ganho algumas provas nesta altura de campeonato, pelo menos, é grande, continua a ser grande e não podem brincar com o Sporting como estão a brincar. É fácil bater no Sporting e nos outros campos tem toda a razão. É muito fácil decidir
nos casos de dúvida, em Alvalade, reverter uma situação contra o Sporting, e nos outros campos é precisamente o contrário. É verdade, é uma verdade. No Estádio da Luz ou no Estádio do Dragão. Mas eu acho aqui uma das coisas que é interessante, enfim, que é aquilo que se refere o Ruben Amorim, quando fala em dualidade de critérios e não sabendo fazer leitura labial, há ali algumas palavras que o Sérgio Conceição diz que são, enfim, bastante... que se percebe o que é que ele pelo menos estava a dizer e que em princípio aquele tipo de palavreado também não é admitido pelas regras da arbitragem em Portugal. E hoje em dia ainda há outra particularidade, é que os estádios estão vazios e por isso se na bancada nós conseguimos ouvir as coisas que diz o Banco do Futebol Clube do Porto, faz um bocadinho de confusão que ninguém ouça o que dizem, mas já ouviram o que disse o Ruben Amorim, expulsando depois, de volta a dizer, terem sido ditas variadíssimas coisas. Estavam de costas para mim, eu não sei se foi a pessoa A, se foi a pessoa B, se foi a pessoa C, sei que ouvi coisas. E, por isso, mais uma vez, o que está aqui em causa é a dualidade de critérios que existe relativamente ao treinador do Futebol Clube do Porto e relativamente ao treinador do Sporting Clube de Portugal. Como dizia aqui Manuel Fernandes, é importante que tudo isto esteja presente no relatório do delegado. Sim, mas para estar presente, ele em princípio teria ouvido alguma coisa, ou pelo menos o quarto árbitro, e se assim o tem feito, teria transmitido ao árbitro, acho eu. E como lhe digo, faz-me um bocadinho de confusão que hoje em dia, com os estádios vazios, muitas vezes, quando estamos a assistir ao jogo, ouvimos o que dizem os jogadores, ouvimos o que dizem os bancos lá para dentro, etc. E a dualidade de critérios, mais uma vez, é aquilo que nos faz confusão, porque é que não nos julgam a nós da mesma forma que julgam os outros. Ora, ainda a propósito desta questão, dualidade de critérios, vamos olhar também de forma objetiva para aquilo que tem sido o registro em termos de arbitragem ao longo deste campeonato. E a verdade é que o Sporting, apesar de contar com menos um jogo, lidera a média de cartões recebidos ao longo destas primeiras 4 jornadas. O Sporting acabou por competir em 3 e acaba então por liderar, Miguel, esta tabela. Tu já tinhas alertado, não é? Já tínhamos alertado para esta estatística e voltamos sempre à mesma tecla. Por um lado, lemos na imprensa desportiva que temos uma equipa jovem, de miúdos, etc., mas pelos vistos são os mais viris de todo o campeonato, dado que pela média somos aquela equipa que por jogo recebe mais cartões amarelos. Mais uma vez, pelo que eu vejo o Sporting jogar, não me parece que bata a bota com a perdigota. Não me parece que faça qualquer sentido olhar e perceber que pela estatística nós somos a equipa mais indisciplinada da Liga NOS. Acho que não faz qualquer sentido. Manuel, isto é uma questão dos tempos modernos ou no seu tempo já era assim? No meu tempo ainda era pior. Isso era pior. Mas como jogador ou como treinador? Como jogador. Com as duas coisas. As duas coisas. Era muito pior. Muito pior. Muito pior. Mas estes dados, de facto, como o Miguel dizia aqui, que acabam por ser surpreendentes. Isto é assim. Eu respeito muito a instituição de Futebol Clube do Porto. Mas quando as pessoas querem se afirmar, a dizer que temos que jogar a Porto, o que é que isto quer dizer a Porto? E nós não temos que jogar à Sporting? E o Benfica não tem que jogar a Benfica? Temos que jogar todos já. Agora, o de jogar a Porto é entrar na agressividade, a roçar a violência. E os árbitros não saem impávidos e serenos nos lances, neste lance. Este lance que eu vi agora no campo, não me apercebi, este lance do... Com o Coates. Depois com o Coates do Otávio. Sim. Aquele lance tem que ser punido com o cartão amarelo. Ele pode pôr em perigo a integridade física do jogador. O jogador pode magoar-se no pé ou na perna. Ele vai lá com a intenção de sola. É jogar a Porto isto. Então, há leis para jogar futebol. As leis têm que ser cumpridas. Só que os árbitros muitas vezes, para um já faz... André, num jogo de futebol existem N de casos de dúvida. E aqui é que está a questão. N de casos de dúvida. Vários casos de dúvida. E as decisões vão mais para uns do que para outros. E isto não pode ser. Não pode ser. Não pode existir esta dualidade. Não pode existir esta dualidade de critérios. E é visível demais. Toda a gente vê, inclusivamente os próprios adversários veem que o Sporting, em caso de dúvida, é sempre prejudicado em relação às outras duas equipas.
Não faz sentido, e eu volto a bater na tecla dos cartões amarelos. Eu continuo a achar que não faz qualquer sentido. Enfim, uma equipa como o Sporting, com a estrutura que tem hoje em dia, com o futebol de ataque que joga, ser a equipa mais penalizada com cartões amarelos. Isto não faz sentido e alguma coisa se passa porque não será normal. Muito bem, fica aqui também analisada esta dualidade de critérios, mais uma vez, por parte dos árbitros, e olhamos apenas, no fundo, para o registro em termos de sanção disciplinar ao longo destas primeiras 4 jornadas. Fazer apenas uma ressalva de que, no quadro que apresentámos anteriormente, o Vitória que estava presente era o Vitória de Guimarães e não o Vitória de Setúbal, naturalmente, sendo que este registro de cartões não contempla ainda o jogo de hoje entre o Vitória de Guimarães e o Boa Vista, jogo de encerramento desta última jornada do Campeonato Nacional. Mais à frente vamos olhar, tal como eu já disse e dissemos no arranque deste Raio-X Sporting, para o jogo jogado e para o comportamento tático cada vez mais sustentado deste Leão de Rubén Amorim. Rubén Amorim mantém-se firme no esquema de 3 centrais, como se viu no clássico diante do Futebol Clube do Porto, mas com dinâmicas diferentes. Daqui a pouco, João Olivença analisa o comportamento tático do Sporting. Foi um primeiro grande clássico desta temporada, terminou empatado a 2 bolas, mas com domínio dos Leões. E vamos olhar, entretanto, para os golos e para os principais destaques desta partida. Olhamos, naturalmente, para o primeiro golo do Sporting, os Leões que inauguraram o marcador através de Nuno Santos, aos 9 minutos, um cruzamento de Pedro Porro. E depois, no sítio certo, o extremo contratado ao Rio Ave a rematar de primeira, de pé esquerdo, para 1-0 em Alvalade. Depois o Futebol Clube do Porto acabou por empatar a partida, acabaram os Dragões através do Uribe por restabelecer o empate. Mais à frente e ainda nesta primeira parte adiantaram-se mesmo no marcador para o 2-1 a favor da equipa de Sérgio Conceição. Aqui vemos já o golo do empate. O Luciano Vieto foi lançado no decorrer da segunda parte e acabou por ser decisivo, premiando o domínio do Sporting com este golo. Empate a 2 bolas entre Sporting e Futebol Clube do Porto. No final da partida, Rubén Amorim era um treinador satisfeito e orgulhoso com a atitude e com o rendimento dos jogadores leoninos. Foi claro que tirando alguns minutos da primeira parte, o Sporting foi a melhor equipa e quis ganhar sempre o jogo. Fizemos um bom jogo, devíamos ter ganho o jogo. Tivemos muitas oportunidades para isso, falhámos algumas bolas na cara do guarda-redes, tivemos certos momentos do jogo onde estava claro, onde estava o espaço e não conseguimos entender isso. Faz parte da inexperiência deles também, mas realmente tenho uma equipa de leões, deram tudo. Se tivéssemos perdido, estaria aqui a dizer a mesma coisa. Estou muito orgulhoso deles, agora temos que ser leões para a semana. Foi um empate, o Sporting empatou com o Porto, perdemos 2 pontos e portanto é continuar agora o trabalho. A conclusão de Rubén Amorim no final deste clássico, Manuel Fernandes, concorda, o Sporting perdeu 2 pontos face àquilo que produziu, e daqui a pouco também já vamos ter a oportunidade de olhar para as estatísticas deste jogo. Sim, perdeu 2 pontos o Sporting. Eu acho que o Porto entrou pressionante e o Sporting teve alguma dificuldade na fase inicial, mas a partir de determinada altura o Sporting equilibrou o jogo com o Porto e o Porto não pressionou tanto como pressionou os nossos defesas na fase inicial, e o Sporting foi dominador. Eu penso que depois das substituições Rubén Amorim, que Rubén Amorim fez, o Sporting melhorou e tomou conta totalmente do jogo. As substituições do Porto e as do Sporting, o Sporting saiu muito mais a ganhar do que propriamente o Porto. E aí o Sporting tem oportunidades para ganhar o jogo. Eu acho que, com muito respeito pelo Futebol Clube do Porto, acho que, para mim, o empate é um resultado que se aceita, mas já haver uma vitória, a vitória era do Sporting e nunca do Porto. E ao contrário do que as pessoas possam dizer, o Sporting não está
satisfeito com o empate, porque o Sporting em casa tem que ganhar sempre. E já demonstrou. Não é por acaso que nos últimos 10 anos o Porto só ganhou o ano passado em Alvalade. Em 11 anos ganhou uma vez. Portanto, tem que haver muito respeito pela entidade sportinguista, pela nação sportinguista. E, portanto, acho que em termos de jogo, pronto, foi um jogo... Eu sinceramente, eu gosto de ver jogadores, a arte, e eu penso que aquele gol do Corona é um gol de arte. Tem que realçar o gol do Corona, que é um gol de arte. Eu disse na antevisão ao jogo que muitas vezes o jogo está amarrado em termos táticos e os grandes jogadores resolvem o problema das equipas, e de facto o segundo gol do Porto é uma obra de arte do Corona, que picou a bola. Mas depois eu penso que o Sporting, aquela jogada da recuperação de bola do Palhinha, endossando no Pedro Gonçalves, com o cruzamento e o toque subtil de calcanhar do Sporar, que o guarda-redes defende por instinto, e Viete muito bem. Viete está a mostrar que está com uma pujança, e já tinha mostrado antes que está numa boa forma, e é um jogador inteligentíssimo a jogar. Portanto, eu penso que temos vários jogadores para aquelas... Nos 3 homens da frente temos ali várias soluções e muito boas, e agora com a entrada do João Mário, eu penso que a equipa, quando o João Mário estiver bem também, o João Mário ainda não tem aquela rotina que se calhar Rubén Amorim pretende, porque fez agora o primeiro jogo desta época. A equipa vai crescer. A equipa vai crescer porquê? Porque o João Mário... O Rubén Amorim gosta de jogadores em posse de bola, que não percam a bola facilmente, e é muito difícil tirar a bola a João Mário. E mesmo sem ritmo, já se notou isso neste clássico com o Futebol Clube do Porto. Vamos olhar para os dados estatísticos desta partida, que sustentam aquilo que estamos a dizer e que o Manuel Fernandes acabou de dizer: o domínio do Sporting, com mais remates, mais pontapés de canto, por exemplo, maior eficácia de passe também para os Leões, mais posse de bola, praticamente o domínio de todos estes registros, Miguel, e por tudo isto o Sporting não ficou satisfeito com o empate. Não, eu acho que, enfim, que até existia um certo sentimento até de revolta, e viu-se isso pela presença do Presidente na sala da conferência de imprensa, porque sentimos que era um jogo que podíamos ganhar e que acontecimentos estranhos ao mesmo não permitiram que isso acontecesse. Mas já agora, e também foi curioso hoje ver que houve um diretor de um jornal desportivo que escreveu que entendia a revolta do Sporting, mas depois dizia que o Sporting tinha perdido alguma influência, o que eu sempre pensei que, enfim, primeiro que os jogos deviam ganhar dentro do campo, mas além disso temos que perceber depois o contexto em que isto é dito, e não deixa de ser injusto, porque, que eu saiba, acho que o Pinto da Costa está como presidente do Porto há 40 anos, qualquer coisa do género. Luís Filipe Vieira está praticamente há 20 como presidente do Sporting, o Frederico Varandas está há 2. Por isso, pretender que um presidente está há 2 anos tenha a mesma influência de um que está há 20 e outro está há 40, não parece sequer uma conta muito famosa por si. Mas depois temos que perceber certas coisas, que é, ao nível da seleção portuguesa, desde 2018 já tivemos mais jogos em Alvalade do que com os 2 presidentes anteriores. E também tivemos uma Champions. Todos estes atos, é o tal trabalho invisível que muitas vezes não se vê, obviamente por ser invisível, e que está a ser feito, e que nos vai permitir, obviamente, ter outra presença, espero eu, em certos setores do futebol em Portugal. Mas acho que o importante, e uma das frases que retirei da conferência do Rubén Amorim, foi o orgulho com que ele disse que tem uma equipa de leões, e acho que se provou, até pelo que o Manel disse, e da envolvência de todos estes jogadores do banco, que o Rubén Amorim conta com todos os jogadores, ao contrário do que também algumas pessoas tentam passar a imagem. Todos os jogadores contam num grupo motivado, que segue naturalmente motivado. Chamamos, entretanto, então para a conversa o nosso comentador João Olivença. Mais uma vez, boa noite, João. Estiveste a acompanhar atentamente esta parte inicial do programa e agora chega a tua vez para analisares, tal como já dissemos, alguns dos comportamentos do Sporting. Olhámos há pouco para as estatísticas, claramente domínio da equipa, mas o que é que gostarias, no fundo, de ressalvar do comportamento da equipa neste clássico com o Futebol Clube do Porto?
Boa noite, André, ao Miguel e ao Manel e a todos os adeptos do Sporting. Queria destacar que o Sporting, em organização ofensiva, ou seja, no momento em que tem a bola e ataca a equipa adversária, o Sporting continua a optar muito por fazer um jogo mais direto nas costas do adversário, atacando mais a profundidade, muitas vezes oscilando com Palhinha a construir, outras vezes com um dos centrais ou com o Ates, ou até mesmo Nuno Mendes, como vamos ver no lance do golo. Mas é uma equipa que ataca muito bem a profundidade, ataca muito bem aquele espaço entre a linha defensiva adversária e a zona da baliza. O Futebol Clube do Porto tinha essa linha muito subida e o Sporting, com os 3 jogadores da frente, atacava muito bem, criando muitas dificuldades, inclusivamente as 3 oportunidades de golo na primeira parte e inclusivamente o lance do penalti. O lance do golo também nasce de uma situação em que a bola é colocada nas costas da linha defensiva adversária. Portanto, o Sporting sempre muito bem a procurar esse espaço que o Futebol Clube do Porto dava, com jogadores rápidos que atacavam bem o espaço, com boa capacidade de recepção e de finalização, ou de procura do espaço quando tinham a bola. Este é o primeiro lance, o lance na primeira parte, uma jogada tipo do Sporting. Nós vemos o espaço que Pote e Porro do lado direito vão ocupar, os 2 jogadores a círculos. Vemos que Palhinha vai ser o jogador que vai lançar a bola em Pote e Pote novamente a ganhar o espaço na linha, atrás da linha defensiva do Futebol Clube do Porto. Esta é uma jogada que o Sporting fez várias vezes, tentando ligar muitas vezes e atraindo a equipa adversária do Futebol Clube do Porto, como vemos, muito subida para uma zona onde pudessem depois atacar esse espaço. Se a bola não entrasse em Pote, entraria no lado direito em Porro, que está encostado à linha. Portanto, nós temos aqui sempre um padrão de jogadas e nós vimos que o Sporting construiu alguns momentos assim que deram efetivamente a oportunidade de poder ter começado a jogar, ter marcado um penalti e ter inclusivamente jogado até contra 10 o resto da partida. Depois, nós temos ainda assim uma capacidade que obriga uma solicitação energética grande para os jogadores que defendem. Os laterais do Futebol Clube do Porto, que habitualmente são projetados na frente, que atacam muito, têm que ter uma preocupação extra, porque sabem que a bola entra constantemente nas suas costas. E esta preocupação extra faz com que os jogadores estejam sempre em alerta. Estejam de costas para o jogo, com os apoios virados para a frente, como vimos na imagem anterior com Pepe e Zaidu, e que depois seja mais fácil para os jogadores do Sporting, em profundidade, em velocidade, em corrida, ganhar esse espaço. Este segundo lance que nós estamos a ver jogar espelha aquilo que é a recuperação da segunda linha ou da linha média do Sporting Clube Portugal. O lance dá em gol, bonito gesto de Sporar e Vieto, mas aqui eu quero destacar principalmente o comportamento de João Palhinha, de Tiago Tomás, de Pote e dos jogadores que habitualmente ocupam aquele espaço quando o Sporting habitualmente perde a bola ou que tenta ganhar uma segunda bola. Vemos aqui Nuno Mendes procura novamente ligar na frente, vemos ali João Palhinha no meio com o círculo, vemos Pote à direita e vemos Sporar. Sporar responsável por esticar a linha defensiva do Porto, obriga o Porto a deixar este espaço entre o Sérgio Oliveira, entre os jogadores do meio campo, ocupados por Sérgio Oliveira, por Lume, jogadores que jogam naquela posição. Mas de destacar é de facto a recuperação de bola de João Palhinha. Isto foi feito não só pelo João Palhinha durante a partida, foi feito pelo Mateus Nunes, foi feito pelo João Mário, foi feito pelo Porro à esquerda, pelo Porro à direita, foi feito pelo Nuno à esquerda. Esta linha de 4 jogadores e os jogadores que aí ocuparam tiveram uma responsabilidade muito grande na recuperação das bolas que o Futebol Clube do Porto limpava. Nós víamos, e este é um exemplo clássico, o Sporting a colocar a bola longa para ganhar espaço em profundidade. Estamos no final da partida, os jogadores do Futebol Clube do Porto identificaram, mas esta segunda bola, esta pressão imediata na recuperação da bola e este ganhar da bola espelha muito aquilo que Ruben Amorim disse relativamente ao facto de serem os jogadores, serem os autênticos leões, porque este comportamento de nunca desistir, de acreditar, de se manterem organizados, de lutarem pelo jogo, fez com que o Sporting, em muitas e variadas situações, recuperasse a bola, não permitisse ao Futebol Clube do Porto atacar, continuasse a manter a posse e continuasse a criar situações de finalização ou estar próximo da linha da grande área adversária. Portanto, temos aqui 2 situações muito similares, podíamos ter chamado outras. Esta, para mim, é um caso de sucesso porque dá em golo, porque há uma pressão imediata, porque há um jogador que ganha a bola e porque cria-se uma situação de 3 contra 3 na área do Futebol Clube do Porto e que identifica muito bem o local. Sabemos que o primeiro poste, e o Manuel Fernandes é jogador, sabe disto, bola colocada ao primeiro poste naquela zona vai criar muita instabilidade no guarda-redes e no defesa. O defesa não sabe se deve colocar o pé, pode dar autogolo, o guarda-redes não sabe se deve atacar porque fica muito desprotegido e de alguma forma pode criar confusão no central, e muito bem Sporar a procurar esse espaço e Vieto muito bem depois ali na cobertura. Lembramos que ainda atrás estava João Mário para de alguma forma poder criar aqui uma situação de transição ou de maior ataque. Portanto, o Sporting criou aqui com estas 2 situações, eu espero ter ajudado naquilo que é
a explicação deste sistema do Sporting de 3 centrais, explicar também, e tenho vindo a fazer, que os 3 jogadores da frente são 3 jogadores que não são extremos, são principalmente os jogadores das alas, são jogadores que refletem muito na zona central e vão criando estes desequilíbrios na linha defensiva adversária. Lembramos, muitas vezes Zaidu, muitas vezes também o Pep tiveram de recuar, muitas vezes em sprint, e o Pep fez 2 cortes fantásticos ainda na primeira parte, que a bola iria ser colocada para pote, para finalização. Portanto, nós, o Sporting, muito bem sempre a ligar nas costas da defesa do Porto, a obrigá-los a recuar muito, a obrigá-los a ter uma extra atenção, e parece-me que este modelo de jogo que o Sporting apresenta dentro desse sistema, com estes jogadores, é claramente um modelo de jogo que vai dar muitos pontos ao Sporting. E destacar, só para terminar, que não há dúvida nenhuma que o Sporting não fica de forma nenhuma satisfeito com este resultado. O Sporting foi bem mais forte que o Futebol Clube do Porto, ao nível das oportunidades criadas, ao nível da sua organização ofensiva, ao nível da recuperação da bola, principalmente no momento em que perdia, imediatamente recuperava a bola, como eu referi, muitas vezes para a segunda linha, para a linha média, para aquela segunda linha de sustentação, a linha média com o Palhinha, Mateus Nunes, com o Nuno Mendes, com o Porro. Muitas vezes os centrais muito próximos conseguiam ir buscar os movimentos de ruptura da equipa adversária do Futebol Clube do Porto. Portanto, eu parece-me que o Sporting foi claramente superior na minha ótica. O resultado peca por ter sido um empate. Eu, por mim, seria sem dúvida alguma uma vitória pelo número de oportunidades e pelas dificuldades criadas a uma equipa, mal ou bem, não deixa de ser o campeão nacional. De destacar, para terminar, de facto, o João Palhinha, que na minha ótica foi dos jogadores mais importantes, não só a recuperar, a lançar no ataque, a construir, e muito importante também na impulsão, ganhar bolas de cabeça, estar muito próximo de zonas de finalização nas bolas paradas, ajudar defensivamente, e acho que vem acrescentar muito àquela zona do meio campo. Não só na construção, ligando também no ataque, como vimos no primeiro momento que vimos aqui em vídeo, mas também muitas vezes a recuperar as bolas. Portanto, dizer que o Sporting, além de ter Nuno Santos, que fez obviamente uma boa partida, Pote, Vieto, Sporar, que foram muito importantes naquilo que foram os golos e no resultado, eu queria destacar o trabalho que é, e aproveitando as palavras também do Miguel, um trabalho invisível muitas vezes aos adeptos, que é um trabalho de procurar o espaço, procurar um trabalho de construção, de recuperação, de manter o equilíbrio da equipa, de garantir que a bola não entre nos momentos fulcrais da equipa adversária, no nosso espaço, nos nossos momentos perigosos. Portanto, para terminar, destacar aqui João Palhinha como sendo um elemento fundamental para mim neste último clássico. Muito obrigado, João, e fica o raio-x Sporting completo aos comportamentos da equipa. Até para a semana temos encontro marcado nesta nova rubrica, obrigado, João, do Sporting Grande Jornal, e mesmo também para finalizar esta análise ao clássico e à exibição de Ruben Amorim. Vimos ali João Olivença, por exemplo, Manuela, destacar a importância de João Palhinha neste lance e também em todo o jogo. Teve de facto um papel e pode vir a ter um papel muito importante nesta equipa? Eu acho que sim, eu acho que o João Palhinha é o único, aliás, é o único que sabe controlar o espaço, e ali é preciso um jogador com essas características. Para já tem um perfil espetacular para jogar naquela posição. Depois aquele passo que ele fez a isolar o Pote, é meter o pé por baixo da bola para a bola sobrevoar toda a defesa adversária, são coisas que ele vai aprendendo, porque o João Palhinha, eu conheci o João Palhinha muito novo em Alvalade, e naturalmente nós vamos evoluindo com os anos e aprendendo com os treinadores que nos ensinam alguma coisa. E portanto eu acho que ele vai ser fundamental nesta equipa do Sporting, porque o 6 é o único 6 que temos ali mesmo com as características dele, não há mais nenhum. O Mateus Nunes cumpriu, mas o Mateus Nunes gosta de se libertar, e o Mateus Nunes cresceu neste jogo porque tinha Palhinha atrás dele. Portanto, isto dá para Mateus Nunes, como dá para Pote, como dá para qualquer jogador, para João Mário, que pode jogar ali. E, portanto, esta rotação de jogadores ali, do meio campo à frente que o Sporting tem, que pode dar frutos esta época. Não vamos pôr pressão nos jogadores a falar em títulos, mas temos condições, e o discurso dentro do grupo é extremamente importante. Porquê? Porque o discurso é vamos tentar ganhar o próximo jogo. É jogo a jogo, e depois, no último terço do campeonato, logo se vê em que posição é que estamos para se pudermos atacar o título.
Muito bem, e finalizamos assim esta análise ao clássico com o Futebol Clube do Porto, sendo que na próxima jornada fica também essa nota neste fim de semana. No próximo sábado os Leões têm encontro marcado com o Santa Clara, equipa bem familiar aqui do nosso Manuel Fernandes enquanto técnico, enquanto treinador. Vamos terminar este raio-x Sporting com a atualidade leonina, os vários temas que marcam a agenda Sporting. Há vários temas a marcar a atualidade do Sporting. Temos pouco tempo, Miguel, temos aqui 4 tópicos sobre os quais também gostaria que fizesse um comentário, porque as notícias vão saindo naturalmente. Por exemplo, sobre o Luciano Vivieto, que foi decisivo neste clássico ao Futebol Clube do Porto, foi noticiada uma proposta pelo jogador nos últimos dias. Esta proposta existiu mesmo? É verdade? Não é existiu, verdade? Mas não existiu da parte do Sporting vontade de fazer o negócio, e ainda bem. O Vieto foi fundamental no jogo com o Porto e por isso, e acho que é um ótimo jogador, mas existiu a proposta. De facto existiu, mas não tivemos interesse em prosseguir as negociações. Interesse em Rafael Camacho de outros clubes existe? Também existiu, pelo que eu percebi, só que a proposta em causa, enfim, não interessava ao clube. Tão simples quanto isso, porque, enfim, queria um jogador emprestado por 2 épocas e sem possibilidade de o chamar entretanto e não pagar nada por isso. Não, foi uma proposta sem futuro, digamos exatamente, assim. Não mais do que isso. Para finalizar, em relação ao Ristovski, também foram saindo várias notícias na comunicação social sobre, enfim, sobre o jogador, a situação do jogador. Gostarias também de acrescentar algo? É uma questão interna do clube e acho que o Ruben Amorim, melhor do que ninguém, já falou sobre ela e será resolvida internamente, dada a natureza da questão. Ficamos por aqui, Miguel? Ou gostarias de acrescentar mais alguma coisa em relação à atualidade do Sporting? A única coisa que nós esperamos, é que, enfim, que esta dualidade de critérios que nós, desde a primeira jornada, já estamos a alertar que não aconteça. Não é bom para o futebol português e não é bom, com certeza, para o Sporting. Fica essa mensagem, Miguel. Muito obrigado pela tua presença. Nós. Temos então um encontro na próxima semana. Manuel, muito obrigado também por ter estado connosco neste raio-x Sporting. Já me tinha despedido do João Olivença. Nós ficamos por aqui, estamos de regresso na próxima semana e voltamos a contar consigo desse lado na Sporting TV. Boa noite, tenham uma excelente semana.